Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de Biologia. Meu nome é Joverlaine e o tema da nossa aula de hoje é Fisiologia Vegetal, parte 2. Pessoal, nessa aula de hoje a gente vai falar mais sobre a fotossíntese e respiração, que inclusive são dois componentes muito importantes, na fisiologia humana e que inclusive vai afetar diretamente aí todos os organismos, todos os seres vivos. Até porque, pessoal, fisiologia, a fotossíntese mais a reação, mais a respiração, em conjunto, elas são conhecidas como metabolismo energético, tá? Que inclusive, pessoal, qual é a função da fotossíntese? Bom, primeiro é produzir glicose, Produzir alimentos para ela. Só que como consequência, ela libera o quê? Gás oxigênio. E essa energia, pessoal, que é produzida através da fotossíntese, ela serve, de base aí na cadeia alimentar. Por quê? Porque todos os organismos dependem dessa energia para a realização de quê? Para a realizações das reações metabólicas, de crescimento, desenvolvimento, de reprodução. Então, é por isso que elas são consideradas as plantas, como a base aí da cadeia alimentar. Então, vamos lá? Fotossíntese. O que seria? Foto vem de luz, síntese, sintetizar. Pessoal, síntese, ele tem muito a ver aí com produção. Então, fotossíntese quer dizer produzir, o seu alimento através da luz. É por isso que a fotossíntese, as plantas, elas são consideradas seres autotróficos, tá? Que quer dizer o quê? Olha lá, que produz o seu próprio alimento. Professora, é só as plantas que fazem a produção do seu próprio alimento? Não necessariamente. Temos as cianobactérias, temos as algas e, consequentemente, as plantas. E quem é que não faz a produção do seu próprio alimento? São chamados de heterótrofos, tá? No caso aí, seres humanos, a gente não consegue produzir seu próprio alimento. Pelo contrário, a gente precisa se alimentar de outro ser vivo para poder obter energia, tá? E fazer todas essas realizações metabólicas. Então, olha lá. A fotossíntese é um processo realizado pelas plantas para a produção de energia necessária para a sua sobrevivência. E isso, pessoal, requer muito esforço. Como é que é feita a fotossíntese? A fotossíntese é feita através da clorofila. Olha aí, é ela que é responsável por absorver a luz, tá? E assim fazer a conversão da energia luminosa em energia química, tá certo? E olha lá, é claro, pessoal, que a gente tem a fórmula da fotossíntese e a gente vai analisar. Ele é um processo longo e complexo, mas a gente vai falar aqui de uma forma resumida, tá certo? Então, olha lá, ele é um processo celular na qual a maioria dos autotróficos produzem substâncias orgânicas. A luz absorvida no processo fica armazenada nas moléculas, como uma energia de potencial químico, tá? Pessoal, uma coisa interessante, a fotossíntese, vamos ter dois tipos. A fotossíntese dos eucariontes e temos a fotossíntese dos procariontes. Vamos falar primeiro dos eucariontes. Olha só como é que a fórmula se apresenta. O que a planta precisa para produzir seu alimento, para produzir aí a glicose? Ela vai ter o dióxido de carbono, que é captado na atmosfera, que é conhecido aí como CO2 também, gás carbônico, tá certo? Esse dióxido de carbono mais a água, que inclusive são duas substâncias inorgânicas. Essas duas substâncias vão precisar da ação da luz, que vai ser realizada através da clorofila. Nesse produto, pessoal, a gente vai ter um reagente. Então, como consequência, a gente vai ter a produção de glicose, que é para a planta, seu alimento, e contrapartida ela vai liberar o quê? A água mais oxigênio, tá certo? Então, é assim a fórmula da planta, é ela que faz, a fotossíntese. No caso aí, ó, o gás oxigênio formado com átomos de oxigênio provenientes das moléculas de água. Por quê? Pessoal, quem é que faz a liberação de oxigênio, prestando atenção aí? É a água, tá? É a água que está sendo captada
vai se transformar em oxigênio mais lá na frente, tá? E como é que é a fotossíntese dos procariontes? Qual é a diferença, pessoal, do procariontes para o eucariontes? Olha aí, ó. Em vez de luz branca, que é realizada para os eucariontes, os procariontes utilizam infravermelho. Em vez de água, que é utilizado pelos eucariontes, eles utilizam sulfeto de hidrogênio. Olha aí essa parte vermelhinha circulada. Pois é. E liberam enxofre ao invés de água. Mas uma coisa que não muda, pessoal, as duas vão produzir glicose, tá? Tanto nas eucariontes como nas procariontes, as duas estão produzindo seu alimento, que é a glicose, tá certo? Então, a primeira fotossíntese a surgir liberava enxofre. Depois surgiu a fotossíntese oxigenada, ou seja, que libera oxigênio. Então, essa praticamente é a diferença entre esses dois, tá certo? Qual é o objetivo da fotossíntese? Eu pergunto para vocês, é produzir oxigênio ou glicose? O que vocês acham? Qual das duas ali é mais importante? Aparentemente você responderia oxigênio, né? Mas não, pessoal. É produzir glicose, tá? Até porque, lembra que eu falei? As duas, tanto procarionte como eucarionte, estão liberando glicose, tá? Que é alimento para ela. Oxigênio é liberado em contrapartida, né? É uma consequência. Mas o importante é o glicose. É claro que ela não vai se produzir só isso, tá? Ela pode produzir também lipídios, aminoácidos, ácidos gráficos, tá? E carboidratos, tá certo? E olha só outra pergunta. Procariontes só possuem ribossomos, que inclusive é uma organela. Como é que eles fazem fotossíntese, já que não tem os cloroplastos, que são responsáveis aí na uma organela que está presente no reino das plantas? Pessoal, olha só, os procariontes eles não possuem cloroplastos, mas tem a clorofila, ela que absorve a luz solar. É claro que com os cloroplastos fica mais fácil, né, de absorver, mas a clorofila já faz essa função aí nos seres procariontes, tá certo? Então, eles possuem sim clorofila, por isso que eles conseguem fazer a fotossíntese. E olha só, a gente viu, né, que tem dois tipos de fotossíntese. Mas agora a gente vai se atentar só para a fotossíntese dos eucariontes, dos autotróficos. E olha só como é que é feito. Essa fotossíntese é dividida em duas fases. Temos a fase clara, ou fotoquímica. Tá vendo aí? Essa fase, pessoal, acontece no tilacoide. Olha aí a estruturazinha na imagem. É onde acontecem as reações dependentes de luz. Fase clara vai acontecer na presença de luz. Então, na fase escura, acontece na fase escura, professora? Não. A fase escura, ela vai acontecer em qualquer momento. É nessa fase escura, tá? Que é conhecida também como bioquímica ou enzimática, ele vai acontecer numa estrutura chamada de estroma, que é a fixação do carbono. É nesse estroma que vai acontecer as reações químicas que vai fazer a produção de glicose. Olha só, qual das duas fases é mais importante? Fase clara ou a fase escura? Nesse caso, pessoal, seria a fase escura. Lembra que eu falei? É nela que vai acontecer as reações químicas. É nela que vai acontecer a produção de glicose. E lembra também que eu perguntei lá no início? Qual é a mais importante, produzir glicose ou oxigênio? Glicose, tá certo? Então, a fase escura, ela se destaca, tá certo? Então, vamos lá. Olha só como é que acontece a fase clara e a fase escura. A fase escura, qual é a função dela? É captar o gás carbônico, CO2, e transformar em glicose, que é o C6H12 e O6. Essa é a fórmula da glicose. Só que o que acontece, pessoal? A fase escura, ela precisa de três componentes, que é conhecida como hidrogênio, elétrons e ATP, para que, né, consiga fazer a sua fase. Só que quem vai me fornecer esses três componentes é a fase clara, tá? E olha só, aqui na fase clara a gente tem o H2O, que é a água. Só que o que vai acontecer com essa água? Essa água ela vai, né, sofrer uma fotólise da água. Para quem não sabe, fotólise quer dizer o quê? Lise, pessoal, quer dizer quebra. Fotoluz. Então, é uma quebra,
da água através da luz. Só que quando essa água acontece essa fotólise, né, o que que vai acontecer? Vai separar. Então a gente aí vai ter o O2, o oxigênio. Com o oxigênio a gente vai ter o hidrogênio mais alguns elétrons. Opa, já tenho duas estruturas aí para minha fase escura, tá? Então a água vai se quebrar e vai transformar em hidrogênio, oxigênio e elétrons. Só que esses componentes que foram, né, feitos, foram transformados na fase clara, eles precisam ser levados para a fase escura. E como é que ele vai ser levado? Ele vai ser levado, pessoal, através do NADP, tá? É ele que vai fazer a função de transportar esses componentes para a fase escura, porque ela precisa. E o ATP, como é que é feito, professora? O ATP é feito através dos cloroplastos, que absorve a luz. Então, como é que acontece? Absorve a luz, que é uma energia luminosa, vai se transformar através das reações químicas em energia química. Essa energia química é o ATP, é a energia que a fase escura precisa. Então, ela, né, vai ser produzida na fase clara, porém ela vai ser consumida na fase escura. Tá certo? Então, é desse jeito que acontecem as duas fases da fotossíntese, tá? Ah, tá, uma coisa interessante. A fase escura é também conhecida como ciclo de Calvin-Benson, tá certo? E olha lá, qual a importância da fotossíntese? Como vocês sabem, a fotossíntese é a produção de energia. É por isso que ela é considerada a base da cadeia alimentar, porque essa energia é transmitida para os outros organismos, tá? Então, a energia contida na matéria orgânica, produzida pelos organismos autotróficos, é transmitida aos heterotróficos pela cadeia alimentar, tá? É por isso que elas aí são tão importantes para o nosso ecossistema, tá ok? E olha só, respiração nas plantas. A respiração nas plantas, ela é um tipo aeróbica, tá certo? Que acontece, gente, através da presença de oxigênio, tá? Ela que gera a degradação da glicose, que foi logo após o processo da fotossíntese. Isso ocorre especificamente em 3 etapas. Temos a glicólise, ocorre a degradação da molécula da glicose. Temos o ciclo de Krebs, que ocorre nas mitocôndrias, que é uma outra organela, tá certo? Responsável pela respiração celular. E temos a cadeia respiratória, e quando se torna possível transportar os elétrons originados nas degradações anteriores, então mais energia é produzida. Então, em resumo, pessoal, essa é a respiração das plantas. Bora fazer algumas questões? Vamos lá. Essa é uma questão da prova Enem, do 2º ano do ensino médio, página 17, questão 8, perdão. Pulgões, tanto jovens, ninfas, quanto adultos, alimentam-se de seiva, causando danos ao trigo desde a emergência das plantas até os grãos que estejam completamente formados, né, que é o estágio aí do grão em massa. Os danos dos pulgões podem ser ocasionados diretamente através da sucção da seiva e de suas consequências no rendimento de grãos, como diminuição de tamanho, número e peso de grãos. Um dos principais danos indiretos, pessoal, é a transmissão de um agente fitopatogênico, que reduz o potencial de produção de trigo, o vírus do nanismo amarelo da cevada. Então, vamos lá. Sobre os pulgões, é correto afirmar que, alternativa A, só são nocivos a plantas quando se alimentam da seiva mineral, pois impedem a realização da fotossíntese? Alternativa B, podem dificultar a realização da fotossíntese na planta e se aproveitar de seus produtos? Alternativa C, invariavelmente, eles levam a planta à morte rapidamente. Alternativa D, quando se alimentam de seiva orgânica, são nocivos porque diminui a quantidade de sais minerais na planta. Ou alternativa E, causam danos apenas se alimentando das seivas. E aí, sobre os pulgões, o que é correto afirmar? É a alternativa B, tá certo, pessoal? Eles podem dificultar a realização da fotossíntese, tá? Porque eles estão sugando aí na planta e se aproveitar de seus produtos. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Próxima questão.
Questão à prova Enem, né, do livro que vocês receberam, página 19, questão 12. A energia que se torna disponível aos organismos das comunidades é, de certo modo, derivada da energia luminosa. Então, o processo de captação de luz é alternativa A. É realizado apenas por membros do reino das plantas, né, reino plantar, e ocorre nos cloroplastos. E aí, você acha que é só por eles? Alternativa B. Auxilia na introdução da matéria orgânica em uma cadeia alimentar. C. Ocorre apenas nos cloroplastos em células capazes de realizar fotossíntese. E aí, alternativa D. Não é essencial para o suprimento de matéria orgânica de células vegetais. E alternativa E. Faz parte do processo de respiração, pois fornece o gás carbônico molecular. E aí, qual é a alternativa correta? É a alternativa B, né, pessoal? Tá? Eles auxiliam aí na introdução da matéria orgânica em uma cadeia alimentar. Lembra que eu falei lá da importância da fotossíntese para nós? Pois é, ela é a base da cadeia alimentar. Próxima questão e última. Essa aí é uma questão do Enem, olha lá, de 2018. A fotossíntese é um processo físico-químico realizado por organismos clorofilados. Nos vegetais é dividido em duas fases complementares, uma responsável pela síntese de ATP e pela redução, né, do NADP, e a outra pela fixação de carbono. Para que a etapa produtora de ADP e NADP ocorra, são essenciais. E aí, pessoal? ATP é produzida através de quem? Alternativa A, água e oxigênio. Alternativa B, glicose e oxigênio. Alternativa C, radiação luminosa e água. Alternativa D, glicose e radiação luminosa. Ou alternativa E, oxigênio e dióxido de carbono. Lembra que eu falei, pessoal, quem é que produz o ATP? É através das clorofilas, que faz o processo da captação da luz. Então, daí você já diria o quê? A professora aí é a radiação luminosa. Então, a única alternativa que fala de radiação luminosa sobre o ATP é a alternativa C, tá certo? E o NADP, lembra que eu falei, ocorre através da fotólise da água, da quebra da água através da luz, tá? Então, alternativa correta, alternativa C. E olha só como é que cai no Enem, né? Tranquilo, estudando, dá certo, tá? Bom, pessoal, a gente encerra por aqui. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Reveja quantas vezes vocês quiserem. Não esquece de acessar a nossa plataforma para ficar por dentro de todas as nossas aulas. Até a próxima. Tchau, tchau!